Sabe que eu fico preocupado com pessoas como você, que amaram tanto o primeiro. A espantosa, divertida, trágica, jamais imaginada vida, paixão e morte de João Grilo findou perdendo sua vida. Eu sou o que eu sou. João Grilo um carne, osso e um restinho de cabelo. Só pode ser tu mesmo, João Grilo. Gel, muito obrigada por estar aqui comigo. Que prazer enorme de poder conversar contigo a respeito de O Alto da Compadecida 2. Quem diria que nós estaríamos aqui depois de 25 anos, né? E o que eu amo tanto no original, e também isso tá aqui presente na sequência, é a forma como você celebra as raízes nordestinas, mas ao mesmo tempo agrega todas as culturas que nós temos no nosso país através de uma história que é universal. Uma história que é universal sobre amizade, sobre sobrevivência em situações áridas, né? E ao mesmo tempo faz tudo isso com aquele laço incrível que é o cordel. Sim. Eu queria saber de você, quando foi que você teve, assim, certeza de que o filme que você tinha feito há 25 anos atrás tinha se tornado esse clássico que é um dos mais amados do brasileiro? É uma surpresa quando você faz uma coisa assim, porque você não prevê, né? E realmente eu estou falando isso, você fala é um clássico, eu não sei se é um clássico, mas assim, é certamente o trabalho que eu fiz que teve mais repercussão de tudo. Eu fiz muita coisa, pode acreditar. E muita comédia, e inclusive, assim, 90%, 95% do que eu fiz não é nem comédia regional. As pessoas acham que eu sou um diretor nordestino por causa do Alto da Compadecida, porque de tão marcante que ele foi. Então eu percebi isso, eu nunca tinha percebido até então. Assim, já tinha feito trabalho com TV Pirata, um trabalho que tinha muita repercussão, Armação, já tinha vindo a Limitada, era uma série antiquíssima, né, a primeira que eu fiz, tinha tido repercussão. Mas aqui é uma questão, era muito particular mesmo a forma como ele é recebido, e isso apareceu na hora, quando foi lançado. Ao longo do tempo, isso aparece de forma muito curiosa. Pessoas assim, jovens como você, que viram pequena e não sei o que, alguém que viu pequeno e mostrou para o filho, entendeu? Alguém tinha 10 anos, aí quando 25 anos mostrou para o filho e viu com o filho de novo, e aquilo é uma emoção ver de novo com o seu próprio filho. Então, virou um filme que entrou bem na vida de muita gente, né? E por essas razões que você falou, eu acho, assim, de ser falar da sobrevivência do brasileiro, falar com alegria, falar com tornar esses personagens não pobres coitados, mas heróis da sobrevivência. Então, que é a maioria do povo brasileiro, por isso que ele não ficou como uma comédia regionalizada, né? O Brasil quase todo se identifica com esse tipo, porque todo mundo vive no corre, vive batalhando o pão, né? Então ele fala muito diretamente, sabe, que é um mérito do Ariano, sobretudo. E o que eu adoro no texto, no argumento da saga de O Alto da Compadecida, abrangendo os dois filmes aqui, é a sua habilidade de lidar com o humor. Você tem o histórico da TV Pirata, que é simplesmente um dos grandes programas de comédia do nosso país, mas eu queria que você, assim, falasse para mim sobre o seu processo criativo, para poder construir o humor de uma forma que ele seja contínuo e que mesmo quando a gente não tem a famosa punchline na comédia, sim, a gente tem aquela atmosfera cômica que tá do começo ao fim. Sim. Então até quando a situação é um pouco mais tranquila, a gente tá rindo, porque sim, é um filme que tá o tempo todo instigando isso na gente. O primeiro filme, a comédia, quando eu fiz o primeiro filme, eu já vinha de, assim, 10 anos de comédia. Eu tinha feito, até mais, né? Quer dizer, eu tinha feito programas de humor, séries, mas só de especiais, e eu já tinha feito, e eu fui testando meio um método que no Alto eu acho que funcionou, que foi mais bem, tive mais tempo de elaborar, que era, que eu chamo assim, de uma comédia meio maluca, assim, que pra mim tem muita inspiração no cinema mudo, sabe? Assim, essas marcações, se você for ver, se você tirar o som, tem um monte de gag visual e de esbarro, de a coisa do palhaço, a coisa do cinema mudo mesmo. Buster Keaton, na época, assistia muito, entendeu? Chaplin. Então tem sempre um pouco, tem um texto que está sendo contado e tem quase uma história gestual paralela acontecendo, de marcações e de coisas que estão meio alimentando, às vezes estão contradizendo aquilo. É alguém que está falando, dando uma enrolada aqui, está roubando um negócio aqui, é alguém que não sei o que. Então essa mistura de
de gag visual com as piadas verbais, talvez sejam simplificando Isso é tudo muito artesanal, né? Tanto eu como a Flávia Lacerda, que nesse segundo filme dirigiu também, a co-diretora, dirigiu comigo, eu sou co-diretor dela também. Ela também tem esse método muito quase de marcar quase um balezinho das cenas, sabe? As cenas são todas muito coreografadas, né? E é aquela comédia que ela tá viva o tempo todo, né? Que também pega muito da comédia dos anos 80, né? Essa comédia pastelão dos anos 80. Sim. Vai também lá pro Peter Sellers dos anos 50, anos 60. Né? Sim, sim. Tem uma tradição assim do cinema popular. Né? Eu adoro, eu acho que é isso que faz com que o Auto da Compadecida seja esse filme que, assim, todo mundo tem alguma cena específica que lembra, que traz aquela risada gostosa. E essa sequência, você traz alguns assuntos contemporâneos também, você, o senhor e a equipe de roteiristas, mas ainda assim mantém toda aquela estética autoral e também as tradições da sua estética visual, que é essa estética do cordel. Como que foi o processo de criar esse equilíbrio entre trazer algumas temáticas que estão hoje no boca a boca, estão aqui no nosso dia a dia contemporâneo, mas trazer todas elas com essa roupagem do sertanejo nordestino, dos anos 50, aquela coisa toda, sob essa película do cordel? Eu acho assim, toda a história de época é uma história daquela época que ela retrata, mas ela tem que falar para... Quem está vendo são pessoas de hoje, então as pessoas têm que se identificar com a sua realidade hoje, né? O Auto, na sua base, a peça, o Auto, você vê que ela continua atual até hoje, a peça, né? Ela continua sendo representada, porque ela fala desse assunto, alguns assuntos universais, assim, a sobrevivência, a sabedoria dos mais pobres a serviço da sobrevivência, a fé, né? A questões como a religião oficial, a religião popular, né? Que era aquele padre, o bispo e o coisa, questões como o patrão e o empregado, né? São questões universais e atemporais, né? Elas são de todas as épocas. Isso é muito mérito da peça do Ariano, que a gente escreveu assim na parede esses temas, assim, de que a gente, antes de escrever o roteiro, a gente tem que passar por isso. O roteiro tem que ter isso dentro. Agora vamos construir uma história. Tem que ter isso, tem que ter os patrões, empregados, tem que ter... Então, basicamente, o tema continuar atual, né? Assim, ele continua, eu acho. E a gente vê muito isso com o Auto da Compadecida 2. Gael, que prazer enorme poder conversar contigo. Que honra e parabéns, assim. Eu realmente acho que é um presente de Natal para a audiência. Então, assim, eu que vim da minha infância crescendo assistindo esse filme, assim, eu tenho uma memória afetiva grandiosíssima com a minha família, curtindo esse filme. E eu estou muito feliz de saber que essa tradição vai continuar agora com a sequência. Obrigada. Você sabe que eu fico preocupada com pessoas como você, que amaram tanto o primeiro. Nada, que isso. Eu acho que a história continua linda e eu acho que o que vocês fizeram, acima de tudo, honra não apenas o legado do Ariano Suassuna, mas honra o legado que vocês também construíram. E eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, não se preocupe. Pelo contrário, fique feliz porque eu tenho certeza que a galera vai amar o presente de Natal que vocês estão dando. Digo que o nosso principal concorrente não é o Rei Leão, não é o Mufasa, é a Moana que está entrando, é o Auto 1. Mas pode ficar tranquilo, não é concorrência, tá todo mundo junto, amando os dois. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Não sei, só sei que foi assim.